Bom, como eu falei no início aqui da conversa, pessoal, eu sou formada pela USP e fiz especialização em mestrado lá também. Vou tentar não falar coisas, eu não sei o nível que vocês estão, o que já foi apresentado ou não, então eu tentei fazer um resumão aí. Para a parte de avaliação, né, o que vocês estão fazendo na PERI 1, PERI 2, os instrumentais clínicos que vocês vão precisar já utilizam, né, o espelho clínico, pinça, alguns tipos de sonda, que é a sonda milimetrada, que vocês vão utilizar para o periograma, tá? A sonda de Neighbors, também utilizada no periograma, e a sonda da OMS. Essa sonda aqui vocês utilizam para o exame de PSR, tá? E eu particularmente gosto muito de utilizá-la durante as raspagens. Por quê? Vocês precisam verificar se a raiz do dente ainda está rugosa. Vocês devem ter aprendido que os professores também indicam o explorador. Então, tanto o explorador quanto a sonda da OMS serve para vocês avaliarem o grau de rugosidade daquela raiz. Se ainda existe cálculo subgengival. Só que a chance de você riscar a sua raiz com o explorador é muito grande. Então, é mais interessante trabalhar com a sonda da OMS, tá? Bom, as sondas periodontais. A sonda é um instrumento responsável pelo auxílio no diagnóstico das doenças periodontais e as sequelas. A doença periodontal, ela causa sequelas. Então, todo o tratamento periodontal, ele é dividido em duas fases. A primeira fase é o tratamento da doença, ou seja, tirar o paciente daquela fase, né, de sangramento, inflamação e perda óssea, e depois tratar a sequela que aquela doença gerou. Então, por exemplo, alguns pacientes vão apresentar defeitos infraossos que precisam da utilização de biomateriais, alguns pacientes vão apresentar retração gengival, que precisa de recobrimento radicular. Então, o tratamento periodontal, coloquem isso na cabeça de vocês, sempre será dividido em duas fases. Muitas pessoas falam que não gostam de periodontia, que acha chato fazer raspagem, acha chato fazer instrução de higiene bucal e motivar o paciente. Só que sem isso, pessoal, a parte que a maioria das pessoas acha legal, que é a parte cirúrgica, não tem resultado se você não faz uma periodontia básica de qualidade. Você não deixa a sua gengiva desinflamada, se você não condiciona o seu paciente a escovar corretamente. Então, uma coisa está estritamente ligada à outra, tá? Para fazer a sondagem, vocês vão trabalhar com a sonda paralela ao longo eixo do dente, tá? Penetrando, fazendo a avaliação ao redor de todo o dente, tá? Como se você estivesse caminhando mesmo. Geralmente, a gente marca 6 pontos, que são 3 pontos na vestibular e 3 pontos na palatina ou na lingual. Isso não significa que você vai diretamente naquele ponto. Como eu falei, você vem com a sonda paralela ao longo eixo do dente e caminha todo ao redor do dente até encontrar o ponto que você precisa. Por exemplo, num paciente que não tem doença periodontal, você sondar ao redor daquele dente, a sondagem vai ser baixa. Agora, se o paciente já tem a doença instalada ali, você começa a fazer a sondagem, tem valores baixos, por exemplo, 1 e 2 milímetros, em determinado ponto você achou 6. Puxa, aquela região ali está com perda óssea. Então, é aquele valor que você vai marcar. As sondas, elas são classificadas em primeira, segunda e terceira geração. A que nós utilizamos na clínica são as de primeira geração, eu vou apresentá-las aqui. A de segunda e terceira eu trouxe como curiosidade, tá? Quem faz pesquisa que acaba mais utilizando que são sondas padronizadas. Então, a sonda da OMS, eu comentei no início da aula, ela foi desenvolvida para levantamento epidemiológico, para fazer uma avaliação de uma forma mais centrada e mais rápida, tá? Então, é uma sonda que ela tem as marcações 3,5, 5,5, 8,5 e 11,5, tá? Essa esfera
ficou meio claro aqui na foto, não sei se vocês conseguem visualizar, mas acredito que tenham já no kit clínico, é uma esfera de 0,5 milímetro e ela serve para detectar a área rugosa da raiz, que é interessante durante o tratamento de raspagem, tá? Então, é uma sonda utilizada geralmente para fazer o PSR. Não sei como vocês estão de PSR aqui, resolvi trazer. O PSR é um exame simplificado do periograma. Então, tentando juntar um pouco da minha rotina do consultório com o que vocês têm na faculdade. Todo paciente que marca uma consulta comigo, na primeira sessão, o que a gente faz é o PSR. Por quê? Eu preciso entender o que esse paciente apresenta. Se ele está me procurando porque ele tem uma doença periodontal e precisa fazer um tratamento de raspagem completo, se é só um caso de profilaxia, né, raspagem supra, se é um caso de problemas mucogengivais. Então, o PSR que é meu guia para eu saber se esse paciente vai passar comigo uma sessão ou se vai ficar durante meses tratando ali no consultório. Então, o PSR é um exame simplificado, é um resumo do nosso periograma. Ele divide a boca em sextantes. Esse é o exame que eu uso lá no consultório. Então, os sextantes divididos, superiores e inferiores. Quando vocês forem fazer a avaliação do seu paciente, vocês sempre vão começar no sentido horário, tá? Coloquei essa tabelinha também na ficha dos pacientes que eu atendo no consultório, para me orientar o número que eu tenho que colocar aqui. Então, 0, eu não apresento sangramento. Aqui tem os outros códigos que eu vou falar com base no que está definido aqui. E temos também códigos com asterisco, que são outros tipos de envolvimento. Então, vamos conversar sobre eles. O código 0 é quando a área colorida da sonda, só voltando, essa área colorida da sonda aqui, ela está completamente visível durante o meu exame, tá? Então, eu faço o caminho da minha sonda paralelo ao longo eixo do dente, ao redor de todo o dente. Se a minha sonda, se a minha banda fica totalmente visível e eu não tenho ausência, não tenho presença de sangramento, eu vou colocar o código 0 em um desses sextantes. Deixa eu só fechar aqui um minutinho que está bipando, eu não sei se tem alguém entrando. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma entrando. Por favor, me chamem aqui no microfone, vai ficar mais fácil do que mandar a mensagem. Jéssica, Oi? em relação ao PSR, de quanto em quanto tempo Hum, você faz no paciente? Você faz na primeira consulta, aí depois você faz aquele isso. tratamento inicial para regularizar sangramento, enfim, e só depois você faz o PSR de novo? Não, Letícia, eu faço PSR. Vamos supor que esse paciente, durante o PSR, apresentou os códigos 3 e 4, que significa que ele tem um problema periodontal e precisa de um tratamento básico, de uma Aham. raspagem, né? Depois de eu finalizar esse tratamento, esse paciente ele vai participar de um programa de manutenção periodontal. O que, que é isso? A gente brinca, os pacientes de pério, eles casam com o dentista. Porque ele não é paciente de ficar indo em clínico geral para fazer limpeza, porque a doença vai ter períodos de retorno. Aham. Então, você vai estipular com o seu paciente o prazo desse retorno. Então, pacientes que têm um bom controle de placa podem sim ir fazer a limpeza a cada 6 meses. Outros que não têm bom controle vão a cada 2, 3, 4 meses. Então, com base no grau de doença e de controle de placa dele, esse paciente vai voltar para você. Então, toda vez que ele volta, então, a Letícia vai comigo a cada 3 meses fazer uma profilaxia. É nessa sessão que eu faço meu PSR de controle. Uhum. Deu para entender? Sim, sim. Certo? Então, vamos voltar lá. O código 1, a área colorida também fica completamente visível. Eu não tenho cálculo, mas eu já tenho um sangramento à sondagem. Uma dúvida muito persistente é quando saber sobre esse tipo de sangramento, né? Igual aqui, a Jéssica está falando que tem sangramento, mas não tem cálculo.
Então, vamos imaginar que você está com o seu paciente, como eu falei, na primeira consulta eu faço PSR, depois eu faço uma instrução de higiene bucal. Então, o paciente que vai comigo, eu tenho um espelho na minha clínica, uma pia dentro da minha sala, e aí eu ensino o paciente a escovar, passar fio dental, e todo o kit que eu uso com ele, ele leva para casa. É um jeito de motivá-lo a cuidar corretamente, tá? Então, se ele é aquele paciente que não levou a sério o que eu disse, o que ele vai fazer? Ele não vai cuidar, aí ele vai falar, nossa, semana que vem eu tenho consulta. Aí ele pega, passa fio e escova. Ou seja, é o que vocês devem estar percebendo quando vocês fazem aquele preenchimento de placa e de sangramento gengival. Acredito que vocês achem bem chato. Mas se o paciente não cuida corretamente, ele vai chegar na sua consulta sem placa, porque ele escovou muito bem antes da sua avaliação, só que ao longo do tempo ele não está escovando, então a gengiva dele está inflamada. Então seria esse código 1 aí. Não tem cálculo, mas tem sangramento. Caprichou para ir no dentista. Pode falar. Caprichou para ir no dentista, né? Isso, caprichou para ir no dentista, mas ao longo do tempo não escovou. É. Então, isso é uma coisa que vocês vão perceber quando vocês preenchem aquela ficha de índice de placa e índice de sangramento. Outra coisa, quando vocês fazem a sondagem, se esse sangramento já inicia ali na margem gengival, se você não tem uma profundidade de sondagem aumentada, esse sangramento, ele é gengival, como eu falei, tá? Intimamente ligado ao controle de placa desse paciente. Agora, se você faz a sondagem, você tem uma profundidade aumentada, esse sangramento demora alguns segundos para vir, aí já é um sangramento relacionado à perda óssea. Então, você já tem perda óssea naquele local, tem cálculo subgingival ali. Então, aprendam a diferenciar esses dois tipos de sangramento. Um está estritamente relacionado à gengiva, ao controle de placa que o seu paciente faz, o outro está relacionado a você. Por exemplo, você fez o periograma inicial, constatou as áreas de bolsa, fez raspagem subgengival. Esse paciente volta com um periograma de reavaliação. Se você sondar aquele local e ainda tiver sangramento, provavelmente você não limpou aquela área muito bem. Ou seja, ainda tem cálculo sub, ainda tem tecido de granulação. Então, aí vocês começam a perceber a diferença nos tipos de sangramento, tá? No código 2 é quando a área da sonda também ainda está totalmente visível, só que eu já tenho cálculo supra, posso encontrar cálculo sub, ou tenho áreas retentivas ali, que gerem retenção de biofilme, né, resinas desadaptadas, corosas desadaptadas, e eu vou ter um sangramento à sondagem nesse local, tá? Já o código 3 e 4 é quando aquela banda colorida começa a ir para baixo da sua gengiva. Então, significa que esse paciente tem perda óssea. Então, eu vou encontrar pacientes com cálculo supra em várias áreas da boca, sub, nessa região que a minha banda já não está totalmente visível, áreas retentivas e vai sangrar. E no código 4, eu já não vejo mais a minha banda, tá? Então, a gente vai preenchendo esses sextantes com os códigos, tá? Aqui tem a colinha. Então, no 3, geralmente tem sangramento, tem o cálculo, a minha profundidade de sondagem está girando entre 3,5 e 5,5, e no 4 ela já está acima de 5,5, tá? E alguns locais, além desse código, a gente vai ter que trabalhar com os asteriscos, que é quando eu tenho uma presença de recessão maior que 3,5, presença de lesão de bifurcação, envolvimento mucogengival e mobilidade, tá? Quando vocês forem fazer o exame de mobilidade, pessoal, sempre com 2 instrumentos rígidos, cabo de espelho com cabo de pinça, ou se a sua sonda só tiver, não sei o que foi pedido para vocês, mas na minha época era a sonda dupla, né? Então não tinha como. No consultório eu trabalho com a North Carolina, que é a sonda só de um lado, então acabo utilizando também, nunca com o dedo, tá? Sempre com 2 instrumentos rígidos. Se o seu dente mexer entre 0,2 e 1 milímetro ali, é o grau de mobilidade 1, totalmente reversível com tratamento periodontal. Grau 2, ele mexe mais que 1 milímetro, também é reversível. E grau 3, além de mexer no sentido horizontal,
né? Então, vestíbulo lingual, vestíbulo palatino, o seu dente também mexe no sentido vertical, então você consegue afundar esse dente um pouquinho. Grau 3 geralmente é extração. Tem muita gente que discute algumas coisas comigo. Ah, Jéssica, eu tenho um paciente que tem lesão de furca, grau 2, dente com mobilidade, o que que eu faço? Eu sigo muito a filosofia do professor Márcio Grise, que é clínico, na minha época era clínico e professor, né? Era o único professor clínico que eu tive. Então, ele trazia toda a experiência do consultório para a faculdade. Eu sou uma pessoa aversa a implante, eu faço implante no consultório, mas só dos dentes que, infelizmente, não foram possíveis serem restabelecidos ali o funcional deles. E o que eu posso fazer de tratamento periodontal básico, eu faço. Se não der certo o tratamento periodontal básico, a gente vai para a cirurgia, mas é muito difícil eu condenar um dente. É muito triste para mim dar esse tipo de diagnóstico para o paciente, falar que eu tenho que extrair o dente dele. Então, mobilidade não é sinônimo de extração, tá? A gente consegue reverter os casos, além de vocês olharem gengiva, olharem osso, olhem o seu paciente como um todo. Não separem as especialidades como vocês estão tendo. Olhe tudo, faça uma integração entre as matérias. Poxa, Jéssica, aquele dente está com mobilidade, checa a oclusão do seu paciente, às vezes está com contato prematuro ali, tá? Não vai adiantar nada você raspar, você colocar o melhor enxerto que existe, se o paciente estiver com contato prematuro, ele vai perder do mesmo jeito. Mesma coisa de envolvimento mucogengival. Hoje é a cereja do bolo, né? Conjuntivo, tratamentos alternativos, biomateriais alternativos como a mucoderm, mucografa, a Brogide, que chegou esse ano no Brasil. Todo mundo quer fazer recobrimento, mas se o paciente tem um hábito parafuncional, está com contato errado naquele dente, vai perder do mesmo jeito. Então, comecem a integrar tudo que vocês estão aprendendo e não olhar as especialidades isoladas, tá? Até aqui tá tranquilo, posso passar? Alguém quer perguntar Pode alguma sim. coisa? Pode, então. Bom, aqui é um resuminho da necessidade de tratamento com base no PSR. Então, pacientes de PSR zero significam que eles cuidam muito bem, têm um bom controle de placa. Então, se ele aparecer no seu consultório, é um tratamento preventivo, uma instrução de higiene oral, ver se ele está conseguindo passar fio corretamente, às vezes ele escova bem, mas tem dificuldade do fio. Então, seria só a parte de instrução mesmo. PSR1, além da instrução, vocês fazem a profilaxia, né? Removem a placa que aquele paciente tem. O código 2 é a mesma coisa, instrução de higiene bucal, raspagem. Instrução de higiene vocês veem todos, tá? Como eu falei, a minha filosofia de trabalho é igual ao do professor Márcio Grise. Então, não tem um paciente que entra no consultório que não aprende isso aqui, tá? Isso aqui é rotina no meu trabalho, tá? O código 3 e 4, como eu falei, vai orientá-los aí para o exame periodontal completo, que é o periograma, e lá vocês vão fazer raspagem e alisamento radicular, e se houver necessidade, vai para a segunda fase, que seria o tratamento das sequelas. Falando de uma outra sonda que é de primeira geração, nós temos a sonda Williams, tá? A marcação dela é 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Tá? Esse espaço aqui facilita a visualização durante a sondagem. É uma sonda que foi exigida na minha época de faculdade, não sei se vocês estão com essa sonda, mas Esse no daí eles não apresentaram pra gente, não não pediram. apresentaram? Bom, eu trouxe porque foi o que eu aprendi, mas no consultório eu não uso mais, eu uso essa daqui, que é a North Carolina, que eu acho muito mais fácil para trabalhar. Vocês estão com essa, Letícia? Sim, sim. Essa Tá, OMS ok. e Neighbors. Bom, a North Caroline, ela é de milímetro a milímetro, tá? Vocês conseguem encontrar a marcação de 1 a 12 ou de 1 a 15, sendo que essas bandas também facilitam a visualização durante o exame.
Então, a primeira banda, ela está medindo 4 na base e 5 na parte superior. A segunda banda está medindo 9 na base e 10 na porção superior. E a última banda está medindo 14 e 15. Então, eu trabalho mais com essa no consultório. Como eu falei, não era essa sonda que eu utilizava na graduação. A sonda Neighbors, que ela é utilizada para lesões de bifurcação. Vocês encontram sondas com e sem essa marcação. A marcação facilita bem a leitura. Então, eu trouxe aqui o que vocês fazem com a sonda de Neighbors durante o periograma. Tá? Então, a Neighbors serve, pessoal, para uma avaliação do componente horizontal. Sempre que vocês forem avaliar dentes que têm lesão de bifurcação, a gente vai subdividir essa avaliação em componente vertical, que é o que a gente faz com a North Carolina, que é colocar a sonda paralela ao longo eixo do dente e medir distância que é a profundidade de sondagem, né, da margem de gengival ao fundo de bolsa, e nós fazemos a avaliação do componente horizontal com a Neighbors. Então, eu tenho aqui a classe 1, que a Neighbors entra 1/3 da largura do dente, representada aqui por essa foto, tá? A classe 2, a minha Neighbors, observem que já entrou mais, que seria, vou voltar aqui, essa primeira marcação, tá? Então, ela já começa a atravessar o dente, mas ela tem uma resistência, ainda tem osso ali dentro, eu não consigo ultrapassar, tá? E a classe 3, que eu já tenho ausência de osso, então a sonda atravessa. Esses são os 3 tipos de lesões de bifurcação que vocês vão se deparar na clínica, tá? Isso aqui já fica um pouco mais específico, mas eu quis trazer os componentes verticais. Então, ela também subdivide-se em subclasse A, B ou C, que é quando eu faço a sondagem de um sonssamento esmalte ali até o osso, o teto da furca, na verdade, até o osso. E se eu tenho de 1 a 3 milímetros de perda óssea, eu tenho a subclasse A, de 4 a 6 milímetros é subclasse B, e subclasse C é quando essa sondagem já é maior que 7. Isso aqui é para orientar ao prognóstico desse dente, se compensa salvar, qual tipo de biomaterial que você vai usar, se é particulado, se é particulado com endogain, particulado com membrana. Então, seria mais para a segunda fase de tratamento também. Eu trouxe esse esquema aqui feito pela Faculdade de Odontologia da USP de São Paulo, que eu achei bem interessante, dos pontos que nós vamos trabalhar com a sonda Mendes, tá? Tanto por vestibular quanto por palatina. Então, a gente tem o ponto central na vestibular dos molares, e as regiões interproximais palatinas de molares e prés. Tá? Aqui nós encontramos as furcas mesiais e distais. Já para a arcada inferior, são apenas 2 pontos. Tá? Então, o vestibular e o lingual dos molares. Como que está a parte de periograma? Vocês já estão preenchendo, já estão tendo isso na clínica, né? Então, alguns já começaram a fazer, mas a recomendação da Daniela foi fazer a primeira consulta e só depois preencher esse periograma. Fazer limpeza, Isso, raspagem e depois preencher para não dar resultado falso exatamente. positivo e falso negativo. Tá. Ela explicou por que tem que fazer a limpeza antes e por que tem que deixar o periograma mais para frente ou só fez a recomendação? Ó, pelo que eu tinha entendido, é que assim, às vezes quando você tem cálculo, isso dificulta você entrar com a sonda e achar mesmo o fundo Exatamente, do sulco, o fundo da bolsa, né? Eu tinha entendido que era. exatamente. Todo paciente que chegar para vocês, como eu falei, o exame inicial é o PSR. Aí vocês fazem instrução de higiene bucal, fazem uma raspagem supra, conseguem ter um acesso sub ali limitado, mas alguns cálculos também são removidos. E aí você já vai desinflamar essa gengiva. Então, o paciente vai chegar no consultório com uma noção mais parecida com o real. Então, aí Uhum. você vai ver o que realmente está inflamado ou não para conseguir fazer o periograma.
Então, por isso que tem que ter esse espaço e essa sequência de atendimento, tá? Bom, no periograma, pessoal, eu não sei quem ainda não começou e se alguém já começou, se tem dificuldade, mas eu lembro que na minha época era super confuso. Quem ficar com a Daniela na clínica vai aprender o periograma de um jeito diferente. Por quê? A maioria dos professores, eles ensinam fazer avaliação da profundidade de sondagem e medir a distância da junção semente-esmalte à margem gengival. E aí essa continha vai te dar o valor do nível clínico de inserção. Já a professora Daniela explica o contrário, para fazer a avaliação do nível clínico de inserção e da profundidade de sondagem e a diferença ser obtida dessa conta, que vai ser a distância da junção semente-esmalte à margem gengival. Então, na clínica, né, às vezes, ou durante prova, vocês conversando entre si, vocês vão falar, não, mas eu aprendi desse jeito, você tá... Não, os dois jeitos são certos, cada professor tem um hábito, eu, particularmente, faço o nível clínico de inserção no final, tá? Mas, como eu falei, os dois jeitos estão corretos, vai depender de qual professor vocês estiverem na clínica, tá? Então, a profundidade de sondagem é a distância da margem gengival ao fundo de bolsa. No periograma, cada linha dessa corresponde ao número da perda que o paciente tem. Então, por exemplo, é 8 milímetros, você pinta as linhas, cada linha mede 2. É 4 milímetros, pinta. Então, esse vermelho aqui significa a profundidade de sondagem, tá? E vocês vão pintar conforme o valor obtido nesse quadrinho aqui, tá? O nível clínico de inserção, como eu falei, é a distância da junção semente-esmalte até o fundo de bolsa, que é esse valor aqui. Então, vocês vão medir no paciente de vocês a distância da junção semente-esmalte até o fundo de bolsa e vão obter o nível clínico de inserção. E o último valor é a distância da JCE, que é a junção semente-esmalte, até a margem gengival. Quando vocês forem pintar o periograma, sempre desenhe a linha da junção semente-esmalte à margem gengival. Por exemplo, num caso que a distância não existe, a sua margem gengival coincide com a sua junção semente-esmalte, esse número aqui vai ser zero. Então, essa linha está passando exatamente onde é a sua junção semente-esmalte. Tem lugares que vocês irão ter retração, tem lugares que vocês irão encontrar hiperplasia. Então, isso vai orientar onde a sua linha está passando. Depois de determinar a linha, que vocês vão pintar onde está a sua profundidade de sondagem. Ela depende exclusivamente dessa linha. Então, preencham sempre nessa ordem, tá? Então, o que orienta vocês? Pegou o periograma, olhou o paciente, ele tem dentes ausentes. Já risca os dentes ausentes, depois vocês pintam. E aí, conversem com o adulto de vocês, né? Qual o valor que vai passar primeiro? Você vai fazer primeiro junção semente-esmalte, margem gengival de boca toda, depois ele vem te passando o que é profundidade de sondagem. Eu, com a minha dupla, fazia assim, falava 0, 1. Então, a minha dupla sabia que eu estava falando, o primeiro número era a junção, o segundo era a profundidade de sondagem. Aí, no final, a gente somava e pintava o periograma, tá? No periograma também, aprendam a olhar outros tipos de situações, não só essas que eu comentei com você. Por exemplo, se esse paciente tem presença de placa, por que que tem? Está faltando material ali, tem material em excesso, tem área retentiva. Sangramento à sondagem, que vai ser representado por essas bolinhas vermelhas sempre acima do número, nesse quadrinho aqui, que é o de profundidade de sondagem, tá? Então, você fala para o seu colega, deu 2 com sangramento, ele já marca ali para você. A mobilidade que eu já falei em PSR, que deve ser feita com 2 instrumentos rígidos, e aí vocês vão colocar no meio do dente, eu trouxe um periograma para mostrar para vocês, se é grau 1, 2 ou 3. Lesão de bifurcação, desenhada aqui em cima, ó, aqui e aqui, se é grau 1, 2 ou 3.
Isso tem áreas retentivas que está sendo representada por esses risquinhos em azul aqui. Ah, que é a mobilidade, eu não tinha reparado, no centro da cor. Ô, Jéssica, Oi? sabe uma dificuldade que o pessoal tem, por exemplo, assim, na clínica a gente trabalha em dupla, então um Certo. faz o trabalho e o outro anota na ficha. No Uhum. consultório, como que você lida com isso? Para anotar, enfim. No consultório tem essa fichinha de periograma que está aí na tela. Aí eu coloco um saquinho numa caneta para não contaminar, né? E faço toda a avaliação. Depois eu uso o Periotus, que é um exame da Universidade de Bern, é um exame, um software, um acesso que vocês conseguem gratuitamente. E ali no Periotus, eu vou digitando todos os valores que eu encontrei nesse periograma, e ele que pinta para mim. Então, Uhum. ele que mostra onde está a minha margem, onde está a minha profundidade de sondagem, ele tira os dentes ausentes quando eu marco, se o paciente tem implante, ele desenha o implante. Então, Aham. Mas depois isso, eu. assim, depois de você fazer as anotações à caneta. Isso, depois eu fazer a caneta. Primeiro eu faço. Se eu quiser mostrar para o paciente o grau de comprometimento que ele tem, né? Por exemplo, no início eu ficava pintando o periograma. Qual que é a intenção do periograma? Além de você ver o grau de doença que o seu paciente apresenta, é muito fácil você bater o olho, se a gente reparar aqui, ó, que está pintado, e ver a perda óssea do paciente só com esse desenho vermelho. Só que Uhum. vai chegar uma hora no consultório de vocês, né, que a gente vai fazendo pério, que não dá tempo de ficar pintando isso. Uhum. Então, eu olho a minha linha de profundidade de sondagem, onde eu tenho que raspar. E alguns pacientes, se eu quero mostrar, ou quando eu vou apresentar o plano de tratamento para o meu paciente, eu já passo para esse PerioTools e apresento as áreas de maior comprometimento. Então, eu mostro no computador como vai ser a sequência, o que ele tem e o que eu preciso fazer. Mas é um jeito que facilita, mas na faculdade vocês não podem usar isso. Bom, aqui eu já tinha mandado para a Letícia, eu não sei se vocês têm, ela tinha falado que ia passar, mas tem a colinha aqui do preenchimento do periograma. Então, dente ausente pinta de preto, diastemas, áreas de retenção, todos os desenhos que você tem que fazer, né? A linha da margem você pinta de azul, como que pinta a profundidade de sondagem, quando é envolvimento de furca, como pinta. Então, é uma colinha que essa ficha fica na mesa lá da clínica e às vezes vai auxiliá-los aí na hora de preencher o periograma. Parece difícil, mas depois vocês vão pegando a prática. Então, o periograma, se vocês olharem aqui, a gente faz o inicial, faz a raspagem das áreas que apresentam profundidade de sondagem para isso, né, profundidades aumentadas. Depois nós vamos fazer uma reavaliação, que geralmente marcamos com tempo de 30 dias da última raspagem, que é o tempo de formação de colágeno. Então, repetimos o nosso periograma, tá? Aqui, provavelmente, vamos encontrar áreas ainda que não responderam bem, ou ainda regiões que ainda apresentam sangramento, e aí a gente raspa mais uma vez, tá? Fazemos a reavaliação. Se aquela área não responder, né, é um defeito infraósseo, está com sangramento, precisa ser preenchido, aí a gente vai para a cirurgia. Ficou clara essa parte de perograma, rechamada? Ficou assim. Ô, Jéssica, em relação às Hum, lesões de furca, a uhum. gente anota isso com base na M arcada? Na verdade, A Letícia, gravidade, assim? na verdade, você vai colocar aqui, ó, em cima de cada dente. Por exemplo, vamos supor que o 16 tem o grau furca 1. Então, você vai pegar esse desenho que é de classe 1, vai pôr aqui em cima. Ele tem uma classe 1 na vestibular, tá? Aí, o seu 17, ele tem uma classe 2 na distopalatina. Você vai pôr aqui. Então, é por dente. Tá? Então, você Tá, coloca nos prés e nos molares sempre em cima. certo. Certinho? Uhum. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá indo bem, pessoal?
Posso seguir? Pode. Bom, aqui eu trouxe só a título de curiosidade, que são as sondas de segunda geração, que tem pressão constante, e a Florida Probe, que é de terceira geração, vocês têm isso na faculdade. É uma sonda caríssima que é utilizada para pesquisa, tá? Então, ela não tem a marcação dos milímetros, o desenho acho que não dá para ver muito bem. Opa. Mas ela tem um stop aqui, e assim que ela atinge, você coloca a sonda da junção semente-esmalte até, da margem gengival à junção semente-esmalte. Colocou o cursor, você pisa, e aí o computador faz a leitura para você. Se sangrar, você pisa no vermelho, se o paciente tiver supuração durante a sondagem, você pisa no amarelo. E aí ele já vai desenhando o periograma para você. Então, a gente utiliza para pesquisas para que não ocorra viés, né? Às vezes eu vou fazer uma sondagem, a minha sondagem tem uma pressão diferente de um outro examinador. Tá? Então, na USP, vocês têm acesso à Florida Probe para pesquisa. Ô, Jéssica, Hum, me mandaram uma mensagem pedindo para hum, perguntar assim, quando a gente vai medir a lesão de Furca, só é possível medir quando a gente tiver uma retração gengival? Porque se não tiver, não. a gente não mede? Vamos voltar aqui. Não, a avaliação de Furca, pessoal, vocês vão fazer independente se esse paciente tem retração no pré ou no molar. Mesmo que a sua gengiva esteja no nível da junção semente-esmalte, ou seja, você não está vendo a raiz, né, vamos imaginar que a sua gengiva está passando aqui. Então, não estou vendo a minha raiz exposta. Você vai introduzir a sonda na sua gengiva, porque se esse paciente tiver perda óssea interradicular, por exemplo, ele tá com a gengiva aqui, você não vê retração, mas ele tem uma lesão de bifurcação classe 2. Então, você consegue introduzir a sonda, mesmo se a sua gengiva está na posição correta. Então, é para fazer esse exame independente do que você está visualizando ali do paciente. Ficou claro? Acho que sim. Mandem um joinha Quer aí, galera. Podem conversar. podem, isso, podem perguntar. Tá? Então, a posição da gengiva não influencia, a sonda é bem fininha, ela consegue penetrar entre a gengiva e o dente. Se não está entrando, o paciente não tem lesão de bifurcação, entrou um pouquinho, grau 1, já tampou aquela banda da sonda, classe 2, atravessou, classe 3, e a sua gengiva pode estar linda ali tampando tudo, tá? Pensem também, pessoal, que a periodontia, assim como as outras especialidades, você precisa de um exame radiográfico, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Então, alguns pacientes, no exame radiográfico, você já consegue ver um esfumaçamento da crista naquela região, te indicando que tem perda óssea. Eu dei um curso no mês passado, e era um curso de biomateriais, né? E eu levei a um caso clínico que na radiografia periapical você via esse esfumaçamento, só que parecia muito pequeno. Foi no dente 27. E é um paciente fumante. Quando eu fiz a abertura do retalho para a colocação do biomaterial, a lesão de Furca estava imensa, não condizia com o que estava vendo no raio-x. Então, eu constatei que ele tinha lesão de bifurcação classe 2, porque no periograma a sonda entrou na primeira marcação, então eu marquei ele no periograma, né, classe 2. Vi no raio-x que ele tinha um esfumaçamento, só que a hora que eu abri o retalho, eu vi que a perda era bem mais agressiva do que esses dois exames estavam me mostrando. Como eu falei, é um paciente fumante com pobre controle de placa. Tá? Então, além do exame clínico, sempre associar o exame radiográfico. Tudo bem?
Mais alguma pergunta do pessoal, Letícia? Por enquanto, não. Tá, Pode vou seguir. seguir. Bom, então isso é o que eu trouxe para vocês em relação aos exames, né? Sempre, pessoal, quando eu ficava no PAI, quando eu estava no mestrado, a gente aplica o OSCE, que é uma prova, eu não sei se vocês já vão ter esse ano ou mais para frente, mudou muito o cronograma da minha época. E quando os alunos passavam na estação que eu estava aplicando a prova, era uma coisa assim muito óbvia, e às vezes por conta do nervoso, os alunos não raciocinavam. Então, o que, que é o OSCE? É uma prova prática, vocês vão passar por estações, com folhas que digam o que o paciente tem, por exemplo, o paciente chegou com dente supurando, profundidade de sondagem. Não tinha profundidade de sondagem, não. Tipo, o paciente chegou com supuração, dor de dente, o que você faz? Aí o aluno ficava lendo e assim, todo o instrumental montado na bancada e não mostrava para mim o que tinha que fazer. Então, se um paciente desse chega para você, vocês estão na disciplina de periodontia, têm que utilizar todos os recursos. Então, lá tinha uma radiografia periapical, vocês têm que aprender a avaliar essa radiografia. Tinha a sonda milimetrada, tinha a sonda Neighbors. Então, na periodontia é isso: sonda milimetrada, sonda Neighbors, cabos rígidos para fazer exame de mobilidade, para ver todos esses fatores: sangra, não sangra, sondem, pessoal. Periodontia é sondagem, tá? Vamos falar agora das curetas. Vocês trabalham aí na faculdade mais com as curetas de Grace, são divididas por número, te orientando a utilização dos locais, tá? Eu tenho um material de onde você senta, qual cureta você usa, se é visão direta ou indireta. Não sei se vocês já tiveram um laboratório de raspagem, mas caso tenham dúvida, mais para frente a gente pode falar sobre isso, ou posso disponibilizar também o material para vocês, tá? Então, a cureta 5 e 6, ela é utilizada apenas para dentes anteriores, a 7 e 8 para dentes posteriores, para face vestibular, lingual e palatina, 11 e 12 dentes posteriores, somente fase mesial, e 13 e 14 somente face distal dos dentes posteriores, tá? Isso aqui é clássico para cair em prova, para quem for prestar concurso, principalmente. Então, a cureta ela é dividida em cabo, tá? Que ele deve ser cilíndrico, de preferência não liso, para que você não tenha, sua mão não escorregue, que você tenha a pega correta. Tem que oferecer conforto e firmeza do manuseio. A haste ou intermediário que conecta o cabo à ponta ativa. Ela pode ser ou não angulada para permitir o melhor acesso à região da boca ao qual se destina o instrumento. Então, é aqui que vocês começam a perceber: Jéssica, eu uso 5/6, eu uso 11/12, ainda não decorei os números. Gravem o seguinte: quanto mais dobras vocês tiverem na haste, mais posterior essa cureta tem que ser utilizada. Cureta reta é para a região anterior. Hastes anguladas é para facilitar a raspagem de dentes posteriores. Fica mais fácil vocês gravarem assim, antes de associarem os números, tá? E a parte ativa, que é a parte funcional do instrumento, e que o desenho determina o tipo de uso. Por que o desenho determina o tipo de uso? Eu trouxe aqui 3 tipos de curetas. A Grace, que eu mostrei para vocês, que ela é bem mais robusta e é a que vocês começam utilizando na raspagem. Então, chegou aquele paciente aí na FORP com muito cálculo supra, muito cálculo subgengival, grandes depósitos, vocês vão utilizar essa cureta, tá? Uma cureta mais grosseira. Nós temos outros tipos de cureta, que é a After Five, que a haste terminal, ela é mais alongada, então ela é 3 milímetros maior que a Grace, tá? Só que a parte ativa dela é igual. Então, isso aqui, esse tipo de cureta é mais utilizada para bolsas profundas. Então,
para uma bolsa de 4, 5 milímetros, a gente vai trabalhar com essa aqui. Começou bolsa de 6 para cima, a gente já muda o tipo de cureta, tá? E vocês vão trabalhar com defeitos estreitos e profundos, que essas curetas aqui não conseguem alcançar. Então, aí a gente vai trabalhar com a Mini 5, que além de ser alongada, os 3 milímetros também em relação à cureta de Grace, a lâmina dela é metade da nossa primeira cureta aqui. Então, observem a parte ativa da Grace, da After 5, como eu falei, é igual, só é mais alongada, e da Mini 5, além de alongada, a parte ativa é bem pequena. Por que vocês precisam saber isso? Chegou um paciente com muito cálculo, se você iniciar a sua raspagem com a Mini 5, você vai quebrar a sua cureta, que ela é extremamente delicada, tá? Geralmente o tratamento é feito com combinação de ultrassom e de instrumento manual. Na minha época, só era permitido o ultrassom na primeira sessão, que era a sessão de raspagem supra, e todas as subs eram realizadas com instrumento manual, tá? Para quem não sabe, eu dou aula em alguns congressos, eu só falo disso, o Felipe está aí de prova. Hoje existem pontas de ultrassom que imitam desenhos de cureta e facilitam a vida tanto de um clínico quanto de um periodontista. Então, hoje os melhores resultados de raspagem são obtidos com associação de instrumento manual com instrumento ultrassônico, tá? Não sei se isso está sendo passado, mas provavelmente está, porque foi uma mudança. Eu tenho 8 anos de formada, e nesse tempo de especialização, mestrado e consultório, a periodontia teve uma revolução imensa. Então, eu acredito que vocês já estejam aprendendo da maneira correta. Bom, eu trouxe aqui as curetas. Opa! Para ficar mais fácil entender, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Fica meio difícil ver a 11 e 12 pelo desenho, mas olha como a haste fica bem mais alongada quando a gente se compara com uma cureta de região anterior. Tudo bem até aqui? Tudo sim. Alguma pergunta, Letícia? Posso seguir? Pode. Vou tomar uma água. Bom, para fazer a raspagem e alisamento, pessoal, a cureta ela tem que ter uma pega correta. Então, a empunhadura da caneta, da cureta, é uma forma modificada de caneta, tá? Vocês precisam ter um ponto de apoio, e esse ponto tem que ser mais próximo da área de trabalho e tem que ser estável. A cureta tem corte, e durante o movimento vocês podem se machucar. Então, como eu falei, tem uma apostila que tem onde você senta, se é a posição 11 horas, 12 horas, 7 horas, 9 horas. Onde é o ponto de apoio? Ah, Jéssica, é na face do paciente? É na oclusal daquele dente? É no polegar da sua outra mão? Vocês precisam buscar pontos de apoio, às vezes intraoral, às vezes extraoral, estáveis, para que durante a raspagem vocês não se machuquem, tá? O movimento de raspagem, ele é um movimento de tração pendular. Vocês vão fazer a remoção do seu cálculo subgengival, a gente brinca que tem que sair um barulho disso, que é chamado do grito da cureta. Então, vocês têm que escutar esse barulho. Se a sua cureta estiver vindo muito rápido, deslizando muito fácil e sem fazer o barulho, provavelmente o seu instrumental está sem corte. O instrumento sem corte gera um desgaste, você fica cansado, você fica mexendo, mexendo e não sai nada ali, tá? E não gera uma raspagem correta. Então, mais para frente eu vou falar das técnicas de afiação, vocês testam isso no tubete de plástico, caso estejam trabalhando com isso ainda lá na faculdade. A cureta vai perdendo corte conforme o uso, conforme os ciclos de esterilização, e tem que estar sempre bem afiada. Isso é uma das dificuldades da raspagem subgengival com instrumento manual, tá? Outra coisa, qual que é a diferença de raspagem e alisamento? É o mesmo movimento, só que a intensidade da raspagem é maior em comparação com o movimento do alisamento.
que vocês precisam ter em mente? Que não é para fazer raspagem sobre instrumentar. Então, às vezes vocês ficam raspando, não tem certeza se tem cálculo ali, igual no início da aula eu falei, tem que estar lisa a raiz. Não tem que ter rugosidade, mas vocês não podem fazer uma raspagem intensa, porque pode ser removido cemento, e isso vai prejudicar o tipo de cicatrização que vai ter ali, tá? O cemento está estritamente ligado ao reparo, que é um dos tipos de cicatrização periodontal que a gente tem. Então, removam o cálculo e alisem a raiz. Não fiquem raspando em excesso, porque corre risco de você danificar a estrutura do dente também. Bom, nós temos dois tipos de técnicas de afiação. Vocês já aprenderam isso? Estão em laboratório de raspagem? Como que tá? A gente já aprendeu ano passado. Ok. Bom, então eu vou passar rapidinho. A gente tem a técnica 1 e 2. A técnica 1, a pedra movimentada enquanto o instrumental fica fixo. E a outra é o inverso. Então, na técnica 1, você segura o instrumental na mão dominante, né? De forma estável. Posiciona o instrumento com a ponta voltada para o clínico e a face coronária paralela ao solo. Faz a estabilização disso, né? Adapta a pedra contra a face lateral do instrumento no ângulo de 100 a 110 graus. E aí você começa o movimento, passando da porção mais próxima da haste em direção à ponta. Eu, particularmente, acho essa técnica mais fácil, tá? A técnica de mexer o instrumental eu acho bem mais difícil e a chance de erro, de você estragar sua pureta, errou o ângulo ali durante a afiação é muito grande. Então, eu acabo trabalhando com a técnica 1. Tranquilo aí? Sim, Bom, fim de 2017, a Academia Americana de Periodontologia e a Federação Europeia se uniram para modificar a classificação das doenças periodontais. Então, eu sou da época que a gente dividia as doenças em gengivite, localizada e generalizada, periodontite generalizada e localizada também, sendo agressiva e crônica. Aí vieram as doenças periimplantares, que hoje dão show no consultório, e muita confusão em relação a como determinar, enfim. Eles acharam, né, essas duas escolas de periodontia que nós temos, acharam melhor fazer uma nova nomenclatura, tá? Hoje elas são divididas em saúde periodontal e doenças gengivais, periodontite e outras condições que afetam o periodonto. Essa aqui eu não vou falar hoje, e aqui tem muita informação, a gente pode deixar para tratar num outro momento. Bom, falando primeiro de saúde periodontal e doenças gengivais, qual classificação nós temos? Saúde periodontal e saúde gengival. Antes da gente definir o que é doença, o que é problema, a gente precisa entender o que é normal. Então, a gente não tinha isso antes, isso aqui entrou. Então, eu tenho saúde gengival em periodonto intacto. O que é isso? Você faz a sondagem, seu paciente não tem profundidade de sondagem aumentada, não tem perda de inserção, não tem um baixo sangramento, não tem sangramento, que agora o sangramento entrou também. Na minha época, o paciente finalizava um tratamento periodontal, não podia sangrar. A gente encontrava até 10, 15% de placa, era aceitável, mas o paciente tinha que sair do nosso consultório, do nosso atendimento sem sangramento. Hoje, uma porcentagem de sangramento é aceita. Tá? Então, isso aqui é saúde periodontal e gengival. Outro tipo de saúde que nós temos gengival é em periodonto reduzido. Então, pacientes periodontais estáveis, é um paciente com periodontite tratada previamente que está estabilizada.
E aqui eu tenho pacientes não periodontais, ou seja, paciente com perda de inserção não relacionada à inflamação periodontal. Então, vamos tentar entender ao invés de ficar lendo isso daqui. Jéssica, o que é um paciente periodontal estável? É o que eu estava conversando no início. A gente fez o periograma, raspei meu paciente, o paciente vai voltar em terapia de manutenção periodontal, terapia periodontal de suporte, vai vir a cada 2, 3, 6 meses que seja. E toda vez que eu fizer uma PSR, eu vou ver que eu não tenho bolsa ativa, que o sangramento está controlado, ou seja, que eu não preciso fazer uma raspagem subgengival. Então, se você pegar um raio-x desse paciente, você vai ver a sequela que a doença deixou. Esse paciente teve periodontite, mas ela está latente, ela está estável. Então, ele se enquadra nessa condição, tá? E um paciente que tem perda de inserção, mas não está relacionado a uma inflamação periodontal. Ele sofreu um procedimento de retração, ele sofreu um procedimento de aumento de coroa clínica, então teve uma mudança de inserção ali, mas que não foi por conta de uma inflamação bucal, uma inflamação gengival, uma presença de biofilme que gerou aquela perda de inserção. Então, ele se classifica nessa condição aqui, tá? O outro ponto que nós temos são as doenças gengivais. Então, eu tenho gengivite induzida por biofilme, que pode ser associada exclusivamente ao biofilme, aquele paciente que não tem boa higiene bucal, não usa fio, tem uma má escovação, então a sua gengiva está inflamada por presença de placa. Ele pode ter um periodonto íntegro, ou seja, não tem ausência de, ele tem ausência de perda de inserção. Como que vocês sabem isso? Associando o exame periodontal, o exame clínico, com o exame radiográfico. Esse paciente não tem perda óssea. O problema que o biofilme está causando está estritamente ligado ao tecido mole, tá? Eu tenho uma gengivite em periodonto reduzido em paciente sem periodontite prévia, ou seja, perda de inserção não é relacionada com a inflamação. Os casos que eu comentei ali no slide passado, aumento de coroa, retração por escovação traumática, tá? Então, ele não tem uma periodontite, só que o periodonto dele está diminuído. E eu tenho a última opção, que é uma inflamação gengival em periodonto reduzido em paciente com periodontite tratada com sucesso. O paciente ele vai voltar para você com doença periodontal ativa, então você vai sondar, você vai fazer o PSR e você vai ver que ele está com uma bolsa novamente de 5, 6 milímetros, com uma porcentagem de sangramento alta, a periodontite voltou a ficar ativa. Ou se não, você fez o PSR, o valor está baixo, ele não está mais com perda óssea, só que ele está com biofilme, está com sangramento gengival, só que essa inflamação está restrita apenas ao tecido mole. Então, é aqui que se encaixa esse quadro, tá? A gengivite induzida por biofilme, ela também pode ser mediada ou modificada por fatores locais ou sistêmicos. Quais seriam os fatores locais? Fatores de retenção de biofilme. E aí entra aquilo que eu falei, pessoal, não olhem só uma especialidade, pensem fora da caixinha. Por que eu tenho retenção de biofilme ali? Então, eu tenho restauração em excesso, restauração desadaptada, falta de material, coroas mal adaptadas, tudo isso vai fazer com que o paciente venha com biofilme. Às vezes você vai ficar brigando com ele, poxa, fulano, não tá passando fio, não tá escovando corretamente. Ele fala, não, doutor, eu tô fazendo certinho. Só que você não percebeu que tem outros fatores que estão promovendo retenção de biofilme, tá? Xerostomia, então uma baixa produção salivar, uma boca seca também afeta a inflamação gengival. E fatores sistêmicos. Esse paciente é ou não fumante, quantos cigarros ele fuma, tá? Isso vai modificar completamente a doença e o resultado do seu tratamento. Se esse paciente está com hiperglicemia, a gente tem que
conversar diretamente com o endocrinologista. Diabetes e doença periodontal andam de mãos dadas, são melhores amigas, são pacientes que, se estiverem descompensados, precisam de antibiótico terapia. Então, isso também vai influenciar como esse paciente vai chegar no seu atendimento e como o seu tratamento vai decorrer, tá? Se eles fazem utilização de medicamentos, de hormônios, né? Muitos pacientes na fase, mulheres, né, na fase pré-menstrual, ou que fazem utilização de anticoncepcionais por conta do aumento da permeabilidade dos vasos, tem inflamação diferente nessas épocas, condições hematológicas, baixa ingestão de alguns nutrientes, dentre eles a vitamina C, antigamente conhecida doença como o escorbuto, tá? E um outro tipo de gengivite induzida por biofilme que pode ser modificada é a ciclosporina. Pacientes que têm epilepsia, fazem uso de alguns tipos de medicação, apresentam gengiva inflamada. Eu tenho um caso no consultório que o dia que eu falei isso para o paciente, um paciente de 18 anos, ele simplesmente quis parar de tomar a medicação. Então, imagina a briga que foi para convencê-la a não fazer isso, né? Você não vai falar para o neurologista, para o psiquiatra, que ele não pode tomar mais aquela medicação porque ele está com inflamação gengival. Então, você vai ter que incentivá-lo a passar fio, escovar corretamente, fazer consultas próximas, tá? Porque vai exacerbar, a gente vai ter formação de pseudobolsas ali, então hiperplasia gengival cobrindo o dente, e ele vai ter dificuldade de higienizar, e se ele já não é um bom controlador de placa, vai piorar toda a situação. Então, chamando a atenção aí para uma anamnese bem detalhada, para saber os tipos de medicamentos que os pacientes utilizam, tá? E o último item dessa saúde periodontal e doenças gengivais são as doenças gengivais que não são induzidas por biofilme. Então, esse paciente ele vai chegar com uma inflamação gengival, mas ele não tem o biofilme causando esse problema, ou tem uma quantidade pequena que não caracterize aquela inflamação. Então, nós temos desordens genéticas, infecções específicas, então, por exemplo, paciente com candidíase, às vezes tem dificuldade de higienizar, sente dor, condições inflamatórias imunes, processos reativos, neoplasmas, doenças metabólicas, lesões traumáticas. Então, às vezes o paciente se machucou, a gengiva inflamou e não foi o biofilme que ocasionou aquela inflamação. Pigmentação gengival. Então, tudo isso daqui, pessoal, é um casamento de uma anamnese detalhada, de um exame clínico detalhado, específico, junto com um exame clínico radiográfico. Esses pacientes não vão apresentar perda óssea no seu exame radiográfico, certo? Tudo bem por enquanto? Sim. Bom, agora nós vamos falar das formas da periodontite. A periodontite, ela vai ser classificada em algumas doenças. Então, nós temos agora a doença periodontal necrosante, pode ser gengivite necrosante, periodontite necrosante, estomatite necrosante. Isso aqui, pessoal, é muito difícil de aparecer no consultório, tá? E vai ser facilmente identificado. Outro dia eu estava conversando com a Letícia, ela começou a me mandar umas fotos, acho, nem lembro, Letícia, se tinha algo de necrosante, né? Acho que Acho que é só sim, da né? recessão mesmo. É só da recessão, né? Mas vai ser difícil aparecer e com certeza vocês vão saber identificar de uma maneira bem clara, porque a gente tem uma inversão papilar, então a papila ela não fica pontiaguda, parecendo um triângulo, uma pirâmide, o pico dela inverte, então ela abaixa. Esse paciente vai aparecer com uma massa esbranquiçada nessa região, uma dificuldade imensa de higienização, porque dói muito e um hálito muito forte. Você pode até fazer radiografia, se for uma periodontite necrosante, você vai ver que tem perda óssea, se não tiver uma gengivite,
mas só de bater o olho vocês vão identificar que é uma doença necrosante. Então, essa, apesar de não parecer muito, quando chegar é bem fácil de identificar, tá? Ainda mais porque ela aparece muito em pacientes imunossuprimidos, tá? Então, pacientes HIV positivos ou que têm outras condições imunossupressoras, infecções graves, são portadores de doenças necrosantes, tá? Ou isso pode ser crônico, né? Então, o paciente, por exemplo, paciente HIV positivo, a chance dele apresentar é alta, ou pode acontecer de uma maneira temporária. Então, algum problema de estresse, uma deficiência nutricional, fumo, hábitos ou doenças necrosantes prévias. Então, um problema mais pontual que pode ser resolvido. Então, o paciente ele vai ter alguma baixa imunidade aí que vai favorecer o estabelecimento dessas doenças, podendo ser crônico, como eu falei, ou ser de uma maneira temporária, tá? Um outro tipo de periodontite, como manifestação de doença sistêmica. Então, nesse caso, a classificação é baseada no CID, tá? Tá invertido aqui porque eu tinha traduzido do artigo. Tá? Então, o paciente ele apresenta alguma doença sistêmica e leva à periodontite. Então, esse é só. Pode falar, Letícia. Em relação, quando você falou da periodontite necrosante, o que você faz quando um paciente chega nessa condição? Porque deve sentir dor, enfim, para fazer raspagem, você faz anestesia e ela pega. Como que funciona o tratamento com esse paciente? Em relação à higiene, É, eu acho que é complicado é, ele um, fazer é, um, a é escovação. a primeira sessão, Letícia, é bem difícil de ser executada assim, porque ele está com muita dor. Então, hoje no consultório eu trabalho com um aparelho importado, que a chance do meu paciente ter dor ou sensibilidade, até para uma limpeza, é praticamente zero. Vocês trabalham na faculdade com ultrassons, aparelhos de ultrassom nacionais, que não têm um bom controle de potência e de frequência. Então, isso, eu brinco que é uma britadeira, né? É. Eu sou periodontista, eu tenho que investir num tipo de ultrassom diferente, mas antes de ter meu consultório também eu prestava serviço em outros locais e tinha que utilizar o que a pessoa me oferecia e chegava a esses pacientes, né? Então, o que a gente pede? Um controle correto da potência desse ultrassom, regulando o fluxo de água, para que haja um resfriamento, se o paciente conseguir receber esse ultrassom. Tem pacientes que têm muita dor que também não conseguem, aí a gente tem que fazer uma raspagem com cureta ali. Tem que anestesiar, a anestesia muitas vezes não funciona bem por conta da inflamação, a diferença de pH acaba atrapalhando bastante. E aí a gente indica para esse paciente bochechos com água morna e água oxigenada e Periogard. Então a gente faz vamos dizer assim, uma intervenção de ataque. Eu limpo o que eu consigo, né? Assim, faço em geral, de uma maneira bem delicada para esse paciente sofrer o mínimo possível. Faço essa recomendação do bochecho com água morna, com água oxigenada e Periogard. E entramos com antibiótico também. A hora que isso começar a melhorar, esse paciente retorna e aí a gente faz uma raspagem mais profunda. Tá, mas olha, eu tô com quantos anos de formada, eu tive 3 casos só, é bem raro aparecer. E falando como periodontista, né, que é o que mais eu faço no consultório, então eu vivo de raspagem. Então aparece bem pouquinho mesmo. Agora a gente vai falar da periodontite, né? Antigamente nós dividíamos em agressiva e crônica. A periodontite já teve várias nomenclaturas, já foi chamada de juvenil, que depois passou para agressiva, porque a maioria dos pacientes tinham entre 30 e 35 anos,
tinha um grau de severidade muito intenso, então a gente pegava um paciente, por exemplo, de 60 anos, com uma perda óssea intensa, e pegava um jovem de 30 com aquela perda óssea. Então, a dele era agressiva, tinha aparecido num curto período de tempo, tinha feito um acometimento muito intenso, muito grave, né? E a crônico, o paciente vinha perdendo o osso também numa quantidade grande, mas ao longo do tempo, de uma forma mais branda. Então, a juvenil, pré-puberal, passou para agressiva, que passou agora para periodontite de estádios e graus, tá? Então, hoje a gente tem a periodontite dividida em estádios, que é baseada na severidade e complexidade da doença. O que é a complexidade? É a dificuldade envolvida no controle dessa doença. Como que eu vou tratar, como que eu vou resolver, quão difícil é resolver o problema do meu paciente. E a severidade, isso não mudou, isso acompanha a gente desde a classificação antiga, que é a perda de inserção clínica e óssea, que a gente vai observar no raio-x, e os números de dentes que o meu paciente perdeu. Então, eu tenho o estádio 1, que é uma periodontite inicial, o 2, que já é uma doença moderada, e o 3 e 4, que o negócio começa a ficar mais sério, tá? Então, na 3 eu tenho potencial adicional de perda óssea, então eu vou ter defeitos angulares aí, vão ser pacientes que provavelmente vão precisar da segunda etapa do tratamento, que é o tratamento das sequelas com biomateriais, tá? E o estágio 4, a perda óssea é tão severa que meu paciente já tem o potencial de perder aquele dente, ou ele já chegou para mim com vários dentes perdidos. Tá? Então, ela vai ficando mais complexa com a evolução desses estádios. Jéssica, posso te Pode falar? perguntar em relação à raspagem ainda? Claro. Em relação à raspagem sub, a gente faz ela em todos os sítios, ou quando a gente obteve, por exemplo, uma profundidade de sondagem 3, 4. A raspagem, Letícia, no PSR, se você obteve aquele valor de 3 e 4 no PSR, obrigatoriamente você precisa ir para o periograma. Então, a hora que você fazer o periograma daquela região, na faculdade vocês aprendem a fazer boca toda. No consultório, eu gosto de fazer boca toda também, já é um hábito. Mas, alguns casos, quando eu vejo realmente que está localizado, eu fico só naquele sextante. Então, você vai encontrar nesse sextante que deu 3 e 4 do seu PSR, bolsas de 4 para cima, né? Então, 5, 6 milímetros. E essas bolsas devem ser raspadas subgengivalmente com ultrassom e com cureta. Se eu tenho, Letícia, um valor abaixo de 4, a raspagem com cureta não é indicada. Tá? Você vai romper algumas inserções que existem ali e vai gerar um dano para a gengiva do seu paciente. Então, se eu tenho o dente 16, por exemplo, que na vestibular deu 4, 3 e 2, eu vou fazer a raspagem apenas do sítio 4, tá? Tá. A doença periodontal, ela é uma doença sítio específica. O que esse termo significa? Que às vezes aquele dente tem um sítio infectado, mas o sítio vizinho daquele mesmo dente não está. Então, você só vai fazer a raspagem dos sítios com profundidade de sondagem a partir de 4 milímetros. Deu menos que isso, você vai entrar só com ultrassom ali. Então, Jéssica, mas deu 3 milímetros, 2 e está sangrando. Por que está sangrando? Porque é uma inflamação gengival só, o seu paciente não está passando fio e não está passando escova, então a gente vai controlar ele com instrução de higiene e com a nossa raspagem supra ali. Ah, não, Jéssica, tem um fator de retenção que está gerando uma inflamação. Você vai limpar aquela área supra, mas sub só com valores maiores. Tá. Obrigada. Imagina.
Aí, voltando para a periodontite, a gente vai analisar também isso tanto para doença gengival quanto periodontite, tá, pessoal? Qual que é a extensão e a distribuição da minha doença? Ela é localizada se menos que 30% dos sítios estão afetados, tá? Então, eu tenho uma perda óssea, meu paciente tem uma perda óssea, só que menos de 30% dos sítios foram cometidos pela doença, então é uma periodontite localizada. Agora, se mais que 30% ou 30% dos dentes foram afetados, já é uma doença generalizada, tá? Nós temos também a distribuição incisivo-molar, que antigamente era chamada de periodontite agressiva, ou seja, o paciente jovem não finge que não escutou o que eu estou falando em relação ao paciente ser jovem. Pode acontecer numa pessoa de mais idade também, mas o que a gente tinha para classificar era isso. Chegava um paciente com uma baixa idade que tinha uma perda óssea extremamente intensa no molar, ou muito intensa e incisiva e no molar. Lesões de espelho, que a gente brinca, quando vocês tiverem prova prática, de repente falar, e o dente 16 tem uma profundidade de sondagem de 6 milímetros e o dente 26 também, são lesões em espelho. Então, aparecer esses acometimentos mais agressivos em regiões menores, esse tipo de distribuição incisivo molar, ativamente chamada de periodontite agressiva, tá? Lesões de espelho geralmente caracterizam esse tipo de doença, tá? Foi adicionado também a periodontite as classes A, B e C, que estão relacionadas à evidência ou risco de rápida progressão. Então, classe A, eu tenho uma baixa taxa de progressão da doença, B, uma moderada progressão, e C, a minha progressão é muito rápida. E o que faz que isso seja lento ou rápido, tá? Um paciente que tem alguns fatores modificadores. Quais são eles? Um paciente fumante, um paciente diabético não controlado, tá? Também a gente precisa diferenciar se essa progressão ela é direta ou indireta. Na direta, eu faço uma avaliação longitudinal do meu paciente. Então, esse paciente já está comigo, eu faço as radiografias periapicais de controle dele e vou acompanhando como está evoluindo a progressão dessa doença. Então, essa é a avaliação direta. A indireta é quando eu avalio a taxa de perda óssea com a idade que esse meu paciente apresenta. Lembrando que isso vai ser modificado, como eu falei, se ele é fumante ou não, se ele tem uma glicemia descompensada ou não, tá? Ou outros fatores modificadores que a gente falou ali atrás, tá? Nesse slide aqui, eu trouxe um raio-x periapical do meu consultório. Essa paciente não tem doença periodontal, ela chegou no consultório para fazer uma cirurgia de aumento de coroa, ela nem sorria, ela chegou, sentou na minha mesa, eu falei assim, o que eu posso te ajudar? Ela só deu um sorriso. Aí eu falei, você tá com gengivite, né? Ela falou assim, não, eu te procurei porque meu dente é curto, eu mostro muito a minha gengiva. Eu nem me atentei a isso, porque eu sou muito chata em relação a cuidados. Então, a primeira coisa que eu bato o olho é se essa gengiva está saudável ou não. Então, antes de colocá-la numa cirurgia, eu precisei fazer uma extração de higiene bucal, precisei motivá-la a escovar corretamente. Então, eu só trouxe o raio-x para mostrar que a gente trabalha com as radiografias periapicais que vocês aplicam na faculdade de uma maneira mais fácil. Eu peço para instituto, eu não faço no meu consultório todas. E aí a gente analisa a distância da sua margem óssea com a sua junção cemento-esmalte. Então, se vocês observarem aqui, as pacientes não têm perda óssea, né? Então, a gente vai associar o seu exame periodoncial completo com o exame periodontal completo. Juntando esses dois, a gente vai conseguir classificar tudo que eu falei até agora, tá? Não adianta, pessoal, vocês pegarem uma foto ou, Jéssica, eu vou fazer uma prova, eu não tenho
o professor vai ter que te dar um caso clínico. Profundidade é tanta, a perda de inserção é tanta, não tem perda óssea, tem perda óssea, senão não dá para fechar diagnóstico, tá? Vocês precisam dos dois tipos de informação. Eu fiz um resuminho aqui para orientar como vai seguir a classificação, a categorização dessas doenças. Então, o paciente chegou, você precisa de 2 exames, como eu falei, periograma e a radiografia periapical, tá? Fazendo a avaliação clínica, eu constatei que o meu paciente não tem perda de inserção clínica, tá? Então, que tipo de doença que ele tem? Poxa, não tem perda de inserção clínica. Olhei o raio-x, também tá tudo certo com a crista óssea. Durante a sondagem, eu preciso analisar o sangramento e a sondagem que esse paciente vai apresentar. Se é mais que 10%, esse paciente ele tem um quadro de gengivite, tá? Se é menos que 10%, ele tá com saúde periodontal, ele não tem nenhum problema, tá? Agora, se eu juntei o meu periograma ao meu exame radiográfico periapical completo, eu detecto que ele tem uma perda de inserção clínica, agora a gente vai começar a caracterizar que tipo de doença que ele tem. Se é a ausência de uma profundidade acima de 4 milímetros, com sangramento à sondagem maior que 10%, eu tenho uma inflamação gengival em paciente com periodontite. O que é isso? O paciente que tem doença periodontal, que foi tratado, que sumiu nas suas consultas de rechamada e voltou com a gengiva inflamada, tá? Ele não está com a doença ativa. Ou se não, ele continua não tendo a sondagem aumentada, tá? E o sangramento está menor que 10%. Então, é um paciente que eu fiz meu tratamento periodontal, ele está periodontalmente saudável, só que o periodonto dele está reduzido. Por isso que ele, no exame, tem uma perda de inserção clínica. Ele foi tratado, só que ele tem sequela da doença. Eu falo isso para todos os meus pacientes. Ó, você vai mudar de dentista? Você não vai mais comigo? Não vai vir mais comigo? Põe uma coisa na sua cabeça, então, você é um paciente que você depende de um periodontista. Então, você não gostou do meu atendimento, você vai procurar outro dentista, você vai procurar um pério, não outra especialidade, tá? Ele vai ver seu raio-x, ele vai falar, meu Deus, esse paciente tem perda óssea, a dentista que estava tratando ele é louca, por que não extrai esse dente e pôs implante? Porque ele está saudável. Ele teve a doença? Teve, mas foi tratada e ele está controlando. Ele não precisa perder o dente. Hoje a minha briga com alguns colegas, briga no sentido positivo, claro, é no sentido de não olhar só um raio-x. Fazer uma sondagem, sangra? Não. Tem mobilidade? Não. Ou tem grau 1, no máximo grau 2, para que você vai extrair esse dente e pôr um implante? Daqui 5 anos, esse paciente vai voltar para mim com periimplantite. O dentista que faz implante, ele não sabe que o paciente teve periimplantite, ele não viu que aquilo deu errado. Pessoal, entenda uma coisa, eu não sou contra implante, como eu disse, eu também faço, mas tudo com moderação. Imagina você sofrer um acidente, eu falo isso para todo paciente, você perdeu o movimento do seu braço, você não estica mais ele bem, você perdeu a força, você não dobra ele bem. Você vai tirar esse braço por um braço mecânico? Não vai. Por que você vai tirar um dente que tem perda óssea? Está com uma mobilidade mais ou menos ali, ou precisa de um retratamento de canal. Eu brigo muito com isso em relação aos pacientes. Ah, Jéssica, mas o dente está com lesão, tem que retratar o canal, vai ter que fazer uma coroa nova. O implante vai ficar mais barato? Vai, mas e o problema que você vai ter ali? Periimplantite, uma doença silenciosa que a gente não sabe tratar ainda. Então, pensem muito bem, mesmo, eu não gosto de periodontia, ótimo, você vai fazer harmonização, você vai fazer orto, você vai fazer dentística, prótese, qualquer coisa assim. Mas bater o olho num paciente que tem uma gengiva vermelha, que não tem um aspecto de casca de laranja, você não vê o pontilhado, aquela gengiva está brilhante, mande com um periodontista, você não é obrigado a tratar, mas cuide da saúde do seu paciente. Eu garanto que o Invisalign que você vai querer pôr, a faceta, a lente de contato que você vai querer pôr,
não vai dar certo se o paciente tiver problema periodontal. Estou cansada de receber paciente que tem faceta em todos os dentes, que tem dente de contato nos dentes, com a gengiva gritando, porque teve invasão de espaço biológico, que ninguém gosta de pério, mas respeite o espaço da gengiva, ou não teve o cuidado de pedir para um profissional cuidar antes da instalação das peças, tá? Bom, voltando aqui. Se vocês constatarem que a perda de inserção clínica está maior que 4 milímetros, esse paciente ele está com periodontite. E aí a gente vai começar a classificar nos estádios e nos graus para definir qual tipo de periodontite e como vai ser esse sangramento. Eu trouxe esse quadro que é também da FOUSP, só esqueci de colocar a referência aqui, que mostra os estádios, né? Então, no estádio 1, o que eu tenho? A minha perda de inserção está girando em torno de 1 a 2 milímetros. A radiografia desse paciente está girando em torno de uma perda óssea abaixo de 15 milímetros. Ele não teve perda de dente por esse motivo, por periodontite. A minha profundidade clínica de sondagem é menor que 4 milímetros. E ele tem uma perda óssea horizontal, tá? Mesma coisa no estádio 2. A perda é horizontal, essa profundidade de sondagem é no máximo 5 milímetros. Eu já tenho uma perda óssea radiográfica que varia de 15% a 33%, com uma perda de inserção de 3 a 4 milímetros. Então, estádio 2. Esses dois estádios aqui, pessoal, qual que é o tratamento? Instrução higiene oral, raspagem supra e raspagem sub, rechamados desse paciente. Perda óssea horizontal não tem como cobrir o material, tá? Jéssica, mas o paciente tem um defeito ósseo? Tem, mas eu não tenho parede que sustente o meu BIOS, não tem como eu colocar uma membrana ali, uma BioGuide. O máximo do máximo eu vou trabalhar com Endogain, que é um gelzinho, tá? Eu não sei como, acho que vocês não têm essa parte ainda de biomateriais, né? Mas não é uma doença que precise de um tratamento de sequela com biomateriais. Somente cuidado em casa e cuidado do dentista, tá? Já os estádios 3 e 4 são estádios mais avançados. Aqui sim é o que a gente gosta de trabalhar. É biomaterial, é cirurgia, tá? Então, no estádio 3 e 4, eu tenho perdas de inserção acima de 5 milímetros, ou no mínimo 5 milímetros. No estádio 3 e 4, essa perda óssea ultrapassa o terço médio. Aqui o paciente já começou a perder dente, ou ele já chegou sem dente, ou infelizmente durante seu atendimento você vai constatar que tem dentes que deverão ser extraídos, tá? Uma profundidade clínica de sondagem a partir de 6 milímetros, perda óssea vertical, tá? Então a perda óssea vertical tem parede, aqui eu consigo colocar biomaterial, e ele vai aparecer com furca classe 2 ou 3. Geralmente a 3, pessoal, extração, tá? Extração com instalação de implante. Antigamente, antes dos implantes, a gente fazia emissecção desse dente, pré-molarização desse dente, tá? Então, varia muito o tipo de tratamento aqui nesse caso, tá? No estágio 4, eu já tenho maior número de dentes perdidos, ele é muito mais complexo que o primeiro, e aqui o meu paciente vai precisar de reabilitação complexa. Então, já é pacientes que chegam sem a bateria posterior, que vai ter que ser indicado implante, vai ter que ser indicado prótese removível, ou próteses parciais fixas aí, ele perdeu de repente, tem até o 14 e tem o 17, né? Perdas em vários sextantes. Então, que além do tratamento periodontal, inclui o tratamento reabilitador. Lembrando que nenhum tratamento reabilitador dá certo se a sua periodontia não estiver controlada. Jéssica, meu paciente vai colocar implante sem problemas. Só que você vai raspar o seu paciente, você vai tirar ele da infecção para depois fazer a cirurgia, senão esse paciente vai ter periimplantite.